Internacional entra na reta final da preparação para enfrentar a equipe do Real Tomayapo nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Um retorno importante do departamento médico foi notado no treinamento desta segunda-feira, enquanto outro jogador importante do time titular segue tratando um problema no departamento médico e está confirmado que não jogará contra a equipe boliviana neste meio de semana. A gente fala também sobre os movimentos de mercado do Internacional, que anunciou no dia de hoje o seu novo goleiro. Fabrício, 38 anos, já está inclusive inscrito na Copa Sul-Americana e poderá ser relacionado para a partida desta quarta-feira, enquanto o assunto do dia é o meia Maurício. A informação de Alexandre Ernst de que o meia pediu para ser negociado pelo Internacional repercute. O próprio jogador se manifestou em redes sociais, assim como a direção e também staff do atleta. Entretanto, existe uma proposta, a maior até o momento, e uma pressão no bastidor para que o Inter aceite negociar este jogador. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 8 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento na parte da tarde no CT Parque Gigante, que eu pude acompanhar. A atividade de aquecimento, ela foi aberta para os jornalistas e a gente pôde notar uma ausência e um retorno. Charles Arangues treinou normalmente nesta segunda-feira e fica à disposição do técnico Eduardo Cudê já para esta quarta-feira, no compromisso contra o Real Tomayapo. Não é a tendência que o Arangues comece como titular. Também pelo fato de que ele está ainda retornando, fez o seu primeiro treino nesta segunda-feira. Mas ele já está liberado e poderá, quem sabe, ser uma opção para banco nessa partida da Copa Sul-Americana, onde o Inter provavelmente vai preservar alguns jogadores. Entretanto, a ausência sentida foi do atacante Ener Valencia. Ele que está se recuperando de dores no pé direito, de novo, não trabalhou no CT Parque Gigante e está praticamente fora da partida desta quarta-feira. Borré e Alário devem formar o ataque do Internacional e o Ener Valencia está sendo preparado para voltar na partida de estreia do Inter pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia. Se deu um tempo para que ele trate o pé direito, melhore a situação das dores e do inchaço naquele local, lembrando que ele foi para o sacrifício na partida da volta contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Agora se deu um tempo, se preservou, está tratando o pé para que ele possa voltar aí em plenas condições para aguentar o tranco de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também de Copa Sul-Americana. É muito difícil ainda se projetar um time do Internacional, tá? Mas a tendência é um time misto. Eu tenho um time aqui na minha cabeça em termos de leitura, do que a gente observa de movimentos feitos pelo Cudê, tá? Rocher, Malho, Vitão, Mercado e Bernabei, porque o Inter vai colocar em alguns desses dois jogos o Bernabei para jogar. Meio campo de Fernando, Thiago Maia, Gustavo Prado, Fernando, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Wanderson na frente, Borré e Alário. É uma ideia de time, tá? Que eu larguei aqui. Não teve o treino ainda que definiu a equipe titular, isso deve acontecer somente nessa terça-feira, que aliás, o treinamento será com os portões fechados. Mas nessa segunda-feira a gente teve um anúncio. O anúncio do goleiro Fabrício, 38 anos de idade, que assina contrato em definitivo com o Inter até o final de 2024. O Fabrício, ele chega para ser o terceiro goleiro do plantel. Hierarquia, Rocher, Antony e Fabrício, porque o Inter precisava de número de jogadores para aquela função, já que quando o Rocher não está, o Antony é o titular e o reserva do Antony era o Diego Esser, que tem apenas 18 anos de idade, pouco jogou pelo time sub-20 do Internacional. O Fabrício chega para suprir essa ausência, essa lacuna que o Internacional possui. É o terceiro goleiro, um cara experiente, que foi muito bem no Campeonato Carioca, vice-campeão com a equipe do Nova Iguaçu, já anunciado, e inclusive, e aí uma informação que a gente apurou lá no CT Parque Gigante, ele já está no bid, o bid inclusive lançou o nome do Fabrício antes dele ser anunciado pelo Internacional, e ele está inscrito na Copa Sul-Americana, tá? O Inter colocou o jogador na lista de boa-fé, junto à Conmebol, daqueles jogadores que poderiam fechar contrato com o Internacional e já tinham uma documentação pré-estabelecida. Com isso, ele já está inscrito na Copa Sul-Americana e ele pode
ser relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Real Tomayapo. Tá tudo certo com o Fabrício, é jogador do Internacional, não treinou na parte que a gente viu nesta segunda-feira, mas a gente vai observar nos próximos dias aí sim o Fabrício já integrado aos treinamentos. Na tarde desta segunda-feira eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os primeiros movimentos do Internacional nessa janela de abril. O Fabrício, que foi anunciado, a busca colorada por um zagueiro, e o Adrielson, do Lyon, é um nome cotado pelo Internacional, mas também a possibilidade de saída de Carlos de Pena, que avança para outro clube do futebol brasileiro. Eu dou detalhes sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais de como são esses movimentos que o Internacional está fazendo no momento na janela de transferências. Bom, vamos falar agora sobre o assunto dessa segunda-feira, que é o meia Maurício. O Alexandre Ernst, repórter, jornalista do Vozes do Gigante, trouxe informação nesta segunda-feira de que o Maurício recebeu uma proposta de saída do Internacional e foi até os dirigentes do Inter comunicar que gostaria de ser negociado, que gostaria que o Internacional aceitasse essa proposta. E a partir daí, obviamente, essa informação ela repercutiu bastante com alguns desdobramentos que eu vou trazer aqui, tá? Eu não tenho a confirmação dessa informação do Ernst, que é um cara que tem credibilidade, é um jornalista muito bem informado, já há anos na cobertura de Internacional, e eu tenho certeza que o Alexandre Ernst, ele não catou esta informação do vento para ele noticiar, ele ouviu de uma fonte muito confiável do ambiente do Beira-Rio. Mas, quando a gente vai conversar com as pessoas do Inter, elas todas trataram de negar, e houve uma preocupação do Internacional de negar essa história, tá? Os dirigentes do Inter todos negaram veementemente que o Maurício tenha solicitado esta possibilidade de negociação ao Inter, tá? Mas esta mesma negativa também vem do staff do jogador do ponto de vista oficial. Quando a gente pergunta, o staff do jogador nega que o Maurício ele tenha pedido para sair. E o próprio Maurício se manifestou em redes sociais, negando esta informação, disse que não pediu para sair, disse que está focado no Internacional e que quer seguir o seu trabalho no estádio Beira-Rio. Entretanto, algumas informações de bastidores em meio a essas conversas nos dão alguns detalhes importantes para a gente entender essa história. E existe sim uma pressão para que o Inter aceite uma proposta que está chegando por Maurício nos próximos dias. E essa proposta, abre aspas, tá? É a maior que chegou por Maurício no Beira-Rio. É a maior que chegou pelo Maurício no Internacional. Até o momento, a maior proposta que chegou no Inter, ou possibilidade de proposta, ela foi do Botafogo, tá? Que ofereceu 7 milhões de euros pela parte do Internacional, que são os 50% dos direitos econômicos do Maurício. Mas é importante que se diga, por mais que exista essa pressão, e essa pressão ela vem do staff do jogador, tá? E a gente tem noticiado isso aqui, cara, há mais de um ano, que o André Cury, que é o empresário do Maurício, ele é um cara que joga para que essa negociação aconteça, em vários momentos. É de interesse do André Cury que essa negociação ela aconteça, mesmo sendo para outro clube do futebol brasileiro. E esta pressão por parte do staff do jogador, essa pressão que existe por parte do André Cury, ou esse desejo do staff do jogador de que a negociação ela saia, esse desejo é rechaçado pelo Internacional. E é importante que se diga isso, porque o Inter bate o pé que não quer negociar o Maurício com o futebol brasileiro. E o Inter já bateu o pé nisso há bastante tempo. O Inter tem só 50% dos direitos econômicos do Maurício. É claro que pode entrar em uma composição com o próprio André Cury, que detém 30% do passe do Maurício, para o Inter ter um valor maior. Mas o fato do Inter ter só 50% diminui um pouco a possibilidade do dinheiro que o Inter tem para receber em relação a essa venda. E isso faz com que o Inter não aceite qualquer proposta pelo Maurício. Em especial propostas que venham do futebol brasileiro, porque o Inter não quer vender o Maurício para o mercado interno. O Inter entende que o Maurício é um jogador que será vendido para o mercado europeu, mas nenhuma proposta tão grande chegou até o momento pelo Internacional, ao Internacional vinda do mercado europeu, e isto trava toda a possibilidade de venda, que, nas palavras do próprio presidente, que já disse isso publicamente, venda que só deve acontecer no final do ano, e que já foi conversado com o Maurício sobre isso. É claro, meses atrás, antes do episódio, expulsão contra o Juventude, claro, o Maurício pode estar um pouco chateado, mas o presidente ali conversou com o Maurício e estabeleceu que a venda dele só aconteceria no final do ano. Então o Inter vai travar essa negociação. E eu acho muito difícil que essa negociação ela aconteça, tá? Mas vem a proposta. É a maior em termos financeiros até o momento.
E o empresário do jogador quer negociar o Maurício, vê com bons olhos a possibilidade do Maurício ser vendido, de rodar, de quem sabe buscar um outro projeto esportivo em outro clube onde ele seja um protagonista. É visto com bons olhos essa possibilidade. Mas o Inter bate o pé, já conversou com o Maurício sobre isso, de que ele fica até o fim do ano. É isso que temos a respeito de Maurício, tá? A direção nega, o staff nega que ele tenha pedido para sair, o próprio Maurício negou, mas no bastidor se sabe que vai vir uma proposta alta financeiramente e que para o empresário seria bom negociar. Para o Maurício, não sei. Para o Inter, com certeza não. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa terça-feira, porque tem Libertadores da América, Grêmio e Huachipato. Odd do Grêmio, 1.3. Empate, 5.66. Huachipato tá pagando 9.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!